Obrigado. Graça e paz, igreja, novamente, amém? Que bom estar com vocês aqui, eu já disse antes, mas é realmente muito bom, porque o coração se alegra. O pastor Moisés é um amigo de longa caminhada e eu não sei quantos de vocês conhecem a fundo a história dessa família, mas eu sei que é uma história redentora da graça de Deus, que eu vi algumas fases delas eu vi de perto, outras mais de longe, mas que todas as vezes a gente teve um momento para conversar, eu e o pastor Moisés. Eu sei que o que vocês estão vivendo hoje aqui nessa igreja é fruto do que Deus talhou o Moisés para ser como pastor e como homem ao longo de uma vida e de uma caminhada. Então, eu me alegro muito em ver essa igreja frutificando e Deus fazendo a sua obra nesse lugar e a graça do Senhor se manifestando aqui. A nossa série, que o pastor Moisés nos pediu para contribuir a alguns pastores semanalmente aqui, fala sobre vida abundante. Jesus nos prometeu essa vida abundante. A palavra de Deus diz que Cristo veio para nos dar uma vida, e não somente para nos dar vida, mas vida em abundância. Então, o que seria a melhor forma de abordar essa questão da vida abundante? Acredito eu que de forma direta. No entanto, eu sei que os pastores ao longo das semanas vão tratar isso de forma direta, então eu resolvi tratar isso de forma a trazer um quadro neotestamentário do que é uma igreja que tinha tudo para viver a abundância da vida de Cristo, no entanto, ela está falhando num quesito só, que a impede de acessar essa abundância da vida cristã que a palavra de Deus nos ensina que a gente pode ter. Então, eu quero que você abra comigo lá em Apocalipse, no capítulo 2, é a carta que Jesus envia para a igreja de Éfeso. A gente vai tratar sobre a igreja de Éfeso nessa manhã e o que parece muito que é uma vida abundante, mas não é. O que parece muito que é essa relação, sabe, de abundante vida que Cristo diz na sua palavra, mas aos olhos de Cristo, o diagnóstico é diferente, E o que pode fazer a gente virar a chave para vivenciar uma abundância de vida? A partir do verso 1 até o verso 7, tá? Diz assim o texto: O anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Só até aí. Vamos orar. Senhor, obrigado pela graça abundante que nós estamos provando aqui desde o momento em que chegamos nesse lugar, aonde o Senhor já manifestou a sua misericórdia, a sua bondade,
sobre nós durante a ministração dos louvores, as orações. Senhor Jesus, tudo que foi feito até aqui, que a tua graça continue abundante sobre cada um de nós e que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra. Queremos sair daqui não apenas com ela na mente, mas também com ela no coração, Senhor. Queremos pedir a ti nessa manhã, em nome de Jesus, manifesta hoje o teu espírito profético no nosso meio, falando, aviltando a profecia verdadeira, que é a tua palavra, Senhor amado, e fazendo com que nós sejamos tocados por ela, transformados por ela, edificados por ela, para teu louvor e para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto de João, essa passagem que a gente acabou de ler, tem a ver com o momento onde João está iniciando o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro que é uma revelação que João teve na ilha de Patmos, e no capítulo 1, um pouquinho anterior, ele vai descrever como essa revelação aconteceu. O cordeiro aparece para ele, o cordeiro ele começa a mostrar para ele coisas que ele devia falar para as 7 igrejas de Cristo. E quando ele aparece nessa figura que o capítulo 2 que nós lemos no verso 1 diz: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eram as 7 igrejas às quais ele estava endereçando aquelas cartas. O contexto aqui, provavelmente 96 ali, depois de Cristo, provavelmente. E Domiciano está aqui, ele é o imperador nesse momento da história da igreja. E, meus irmãos, segundo a tradição, todos os apóstolos de Jesus já tinham morrido. E só tinha restado o apóstolo João. Todos eles tinham morrido. E agora só quem estava vivo era o apóstolo João, segundo a tradição. Amém? E o apóstolo João estava preso. E alguns relatos históricos, eu não sei dizer para você se eles são verdadeiros 100% ou não, mas alguns relatos históricos dizem que já tinham tentado matar o apóstolo João. Inclusive, colocando ele, segundo alguns relatos também, num caldeirão de óleo fervente. E João teria saído vivo dessa experiência horrível. E João foi, então, mais uma vez condenado à morte, porque era uma ilha-prisão onde ele estava. Logo, essa ilha-prisão, as pessoas que iam para lá ficavam lá até a morte. Então não era uma morte imediata, mas era pior ainda porque era uma morte tipo prisão perpétua seguida de morte. Então, João havia sido condenado, estava lá na ilha e ele ainda conseguia, graças a Deus, endereçar algumas cartas aos irmãos. E João teve essa visão e Deus, o próprio Cordeiro de Deus, mandou que João entregasse essas cartas às 7 igrejas. E a primeira igreja, meus irmãos, é justamente a igreja de Éfeso. Vocês se lembram da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, a igreja que, no contexto de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo chega lá para plantar uma igreja. E quando ele chega lá, naquele lugar que era o centro econômico ali da Ásia Menor, aonde ele tem uma experiência poderosa de avivamento, aonde pessoas se convertem e havia uma forte corrente de feitiçaria naquele lugar, só que os feiticeiros, segundo o relato da palavra, eles foram se convertendo, trazendo seus livros para serem queimados e abandonaram sua religião, abandonaram o seu ocultismo e aquela cidade vivia um avivamento tão grande que outras cidades ao redor também começaram a surgir igrejas. E ela virou uma igreja central, num lugar extremamente central e forte daquela época.
Logo, o apóstolo Paulo fica ali 3 anos, um dos lugares que ele ficou mais tempo, nas suas viagens missionárias, e depois ele segue viagem. Só que ele deixa lá Timóteo. E Timóteo vira o pastor de Éfeso. E ele conversa com Timóteo nas suas cartas e conversa com Éfeso diretamente nas suas cartas também. Então veja bem, uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo e que foi pastoreada de longe por ele, supervisionada e pastoreada por um pupilo do apóstolo Paulo. Aí, como se já não bastasse isso, meus irmãos, a tradição diz que João, o próprio João, que está escrevendo Apocalipse, foi quem foi para lá depois de Timóteo pastorear aquela igreja. Né? E algumas correntes mais ousadas, eu não tenho essa ousadia toda, dizem que Maria, mãe de Jesus, foi com João para lá. Né? Foi com João para lá pastorear aquela igreja. Congregar naquela igreja. Foi a igreja que ela teria ido congregar com João. Enfim, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Pastor, você está falando muita coisa aí que eu quero dizer que aquela igreja era um igrejão. Você entende? É tipo assim, mas cheguei aqui em Laranjeira, mas quem plantou? Foi Augusto Nicodemos. E quem foi que... mas depois o Augusto teve que ir lá para os Estados Unidos, aí quem ficou aqui foi o reverendo Hernandes Dias Lopes. Aí depois, o Dias Lopes, ele discipulou o Moisés. E aí ele mandou Moisés para a igreja. Entende? E Moisés veio com um parente, trouxe aí um pessoal que veio com ele, e é parente aí do... Pensa alguém aí, gente. Me dá uma ideia boa aí. Parente aí do Simonton. Né? Quem começou esse negócio todo, né? Beleza, tá vindo aí, fulano. Ou seja, meus irmãos, veja bem, eu sei que é uma brincadeira para descontrair um pouco você nessa manhã, mas veja bem, era uma igreja onde todo mundo gostaria de congregar, não é verdade? Pensa bem, você sabe que na igreja local, que é perto da sua casa, grandes nomes da fé cristã foram responsáveis pela plantação, pela manutenção, pela edificação daquela igreja local. Você pensa, poxa, é um igrejão. E, meus irmãos, de fato era. De fato, era uma grande igreja. Olha o que diz aqui o texto. Versículo 2. Conheço as tuas obras. Aqui é Jesus falando para Éfeso. Veja bem, não é uma análise de um centro de plantação de igrejas. Não é. De especialistas. Não é. É a análise do Cristo ressurreto. Jesus está analisando essa igreja. Que medo, meus irmãos. Se Jesus fosse dizer para mim assim, eu sei quem você é, eu te conheço. Eu ia morrer de medo. Mas olha o que ele diz sobre aquela igreja. Ele fala o seguinte, olha, eu conheço as tuas obras. Você pensa, talvez em alguns momentos, ou chegou a pensar, que o que você vivia não importava tanto para mim assim. Mas eu conheço cada passo que você dá. Conheço cada obra que você coloca as mãos para fazer. Tanto o teu labor, como a tua perseverança. Parece que vai ser algo negativo, né? Eu conheço as tuas obras, hein? Só que não. Ele começa a elogiar aquela igreja. Eu conheço o teu labor. Sei o quanto você tem se dedicado. E também conheço um coração que você tem perseverante. Só se persevera quando há alguma coisa fazendo força contrária para que você não fique naquela direção, mas você se mantém. Aquele centro comercial poderoso que era Éfeso, ao longo dos anos, a idolatria ela é forte, ela volta. E ela se mantém, como em todos os contextos onde o cristianismo chegou. E aqueles irmãos foram provados ao longo da história. Mas sendo provados, eles perseveraram. E perseveraram na sã doutrina, meus irmãos. Eles não abandonaram a sã doutrina. Eles perseveraram.
e que não podes suportar homens maus. Veja bem, Jesus está dizendo que aquela igreja era uma igreja que combatia homens que tinham como pressuposto das suas ações a maldade. Pessoas más não se criavam na igreja de Éfeso. Elas não perseveravam, elas não prosperavam, é a palavra certa, no contexto daquela igreja local, porque elas eram identificadas e combatidas. Então eles não suportavam homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Isso aqui me lembra o apóstolo Paulo dando as últimas instruções na carta de Éfeso, quando ele fala que viriam falsos mestres. Vocês lembram disso? Olha, virão falsos mestres se infiltrando no meio de vocês. E eles estão o texto diz que Jesus disse para eles que eles colocaram à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, mas não são. E os achastes mentirosos. Então veja bem, era uma igreja tão doutrinariamente preparada, intelectualmente, num nível tão alto a ponto de conseguir fazer um filtro daqueles que verdadeiramente eram apóstolos para aqueles que se auto-intitulavam apóstolos, mas que eram falsos mestres. Então era uma igreja teologicamente preparada, uma igreja ortodoxa, que mantinha fidelidade à palavra de Deus. Então veja bem, combatia o mal, moralmente era correta, e não suportava e não permitia ensinos falsos no meio da igreja. Falsas autoridades, pessoas que queriam ser protagonistas lá dentro, mas que não tinham sido chamadas por Jesus para serem líderes da igreja cristã. Então, além disso, eles achavam eles mentirosos. Aqui o texto, a palavra denota o seguinte, segundo William Hendrickson, que é como se eles ainda espalhassem, sabe? Esse ali é um mentiroso, que se diz apóstolo, mas eles não são, mas ele não é. Então é como se eles tivessem a preocupação não só de identificar, de tirar da comunidade, mas também de espalhar a fama daquele falso apostolado para as outras igrejas. Então era um compromisso mesmo com a verdade de Deus e com a verdadeira ortodoxia. E olha só que texto. E tens, perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Poxa, que igreja, né? Uma igreja que não permitiu que os anos e as provas e as tribulações da vida fizesse com que ela esmorecesse. Não. Ela continuou de pé, enfrentando as tribulações e as tempestades que sobrevieram ao longo dos anos. Veja bem, são muitos anos, meus irmãos. São muitos pastores que passaram por lá. E a igreja perseverou e não esmoreceu. Ela continuou de pé, continuou firme, suportou provas. E olha aqui, o próprio Jesus disse que a motivação no coração deles de suportar as provas era o nome de Jesus. Era o nome de Jesus. Então, por causa do nome de Jesus, aqueles homens não se curvaram diante da tribulação, diante das dores, das provas que eles passaram ao longo da vida. Versículo 4. Está aqui o centro da nossa conversa hoje e o porquê
sabe? E a virada do texto. Aí Jesus diz para eles o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Que abandonaste o teu primeiro amor. Então veja bem, nós podemos ser intelectualmente corretos segundo a sã doutrina. Podemos ter mais do que intelectualmente corretos, podemos moralmente agir de forma correta perante a sociedade, não nos curvando aos ídolos, não nos curvando a falsos ensinos, não nos curvando às mentiras, nem a falsos mestres. Podemos andar corretos. Podemos até mesmo, meus irmãos, fazer isso por causa do nome dele. Por causa do nome dele. Ainda assim, sem amor. Eu quero dizer para você que veio aqui nessa manhã buscando entender como ter uma vida abundante em Cristo. Não há vida abundante em Jesus sem amor. Sem amor não há abundância de vida. A vida cristã carece de amor. Jesus, qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas Deus é o quê? Santo, santo, santo só? Não, Deus é amor. Deus é amor. 1 Coríntios 13, falasse a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu fizesse, ainda que eu desse, ainda que eu colocasse, que eu doasse. E olha que absurdo, ainda que eu desse meu próprio corpo para ser queimado em favor dos pobres. Nada disso me aproveitaria se não fosse por amor. O amor é o centro da vida cristã, porque o amor é o próprio Deus. Mas o que é o amor, pastor Del? Traduz para a gente isso. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o motivo pelo qual Deus deu o Filho dele? Amor. Deus é amor, Deus ama, e o amor de Deus é Cristo crucificado por nós. Nós não somos amados porque as circunstâncias estão a nosso favor. Deus não está demonstrando amor por nós porque nós prosperamos. Deus não está demonstrando amor por nós quando nos livra de um acidente na rua, de uma coisa só, e sabe? Porque senão, toda vez que Ele não me livrar e que o acidente acontecer, Ele deixou de me amar. Se Ele não me der o dinheiro que eu precisava para pagar a faculdade do meu filho, Ele deixou de me amar. Se Ele não tirar aquela minha dor, aquela minha doença, Ele deixou de me amar. No que Deus nos ama, meus irmãos? Deus nos ama em entregar o seu Filho para que nós, que estávamos com um destino a uma eternidade longe dele, pudéssemos ter vida eterna, ser salvos, ser restaurados à comunhão com o Pai. Então, a vida abundante de Deus, às vezes, pode ser mascarada, simulada. E eu quero dizer para você nessa manhã, não simule uma vida abundante. Viva uma vida abundante. Não simule, que a gente pode simular moralmente essa vida abundante. A gente pode simular ortodoxamente, se é que eu posso usar essa palavra, estou inventando agora aqui, uma vida abundante. A gente pode simular com
sabe, a motivação de defender o nome dele, uma vida abundante, sem que de fato a estejamos vivendo. Por quê, pastor Adel? Porque deixamos de fazer, porque o nosso coração está transbordando de amor por ele. E passamos a fazer mecanicamente, religiosamente, automatizadamente. A gente vem porque a gente convencionou que vem. Porque a gente faz parte do grupo. Porque a gente achou um lugar para ser aceito. Por causa de uma série de motivos, que todos são bons, mas são secundários. O que deve estar fervendo no coração de um cristão, quando ele vai para o culto no domingo, é: o nome dele vai ser exaltado. Eu tenho prazer na presença dele. Eu o adoro. Ele é o tesouro da minha vida. Ele é a delícia da minha alma se deleita nele, eu tenho prazer no Senhor. Meu coração não pode ficar um final de semana sem juntar com pessoas que pensam o mesmo que eu, para declarar canções que adoram Ele, louvores que o exaltam, para olhar para o lado do meu irmão e ver ele com os olhos fechados e as lágrimas descendo dos olhos, declarando que ele não pode viver uma vida longe de Jesus. Isso que eu quero ver todos os dias que eu me reúno. Por isso, Senhor, estou indo agora me encontrar com os meus irmãos, naquele lugar de culto, para adorá-lo, para exaltá-lo, porque o meu coração não pode viver sem Ele, porque sem Ele eu não sou ninguém, sem Ele eu não sou nada. Ele me fez tudo que eu sou, Ele me deu tudo que eu tenho, Ele é tudo para mim. Ele é tudo na minha vida, na vida da minha família, tudo está acima dele. Quando Samuel, meu filho, tem 6 anos, vai fazer 7 agora, dia 12, semana que vem. Ele está na mesa, ele às vezes tem algum problema na escola, alguma coisa, aí ele fala comigo: pai, você me ama mais do que tudo, né? Aí eu falo para ele: sim. Aí ele: mas ama mais Jesus, né, pai? Aí eu amo mais Jesus, meu filho. Jesus, né? Que é acima de tudo, sim, mas não acima de todos, né? Jesus está acima aí. Aí ele: sim, papai, eu sei. Então ele já sabe. Eu falei para ele: meu filho, eu não quero que você desenvolva um amor pelo seu pai, pela sua mãe maior do que você ama Cristo. Cristo deve ser mais amado por nós do que qualquer outro na face da terra. Sabe por quê? Porque se eu amar mais meu filho do que a Jesus, eu vou falhar com meu filho. E meu filho vai se perder. Você consegue compreender isso? Que não há como amar o próximo como a nós mesmos, se nós não estivermos amando a Deus acima de todas as coisas. Ele está acima. E todo o restante vem a partir dessa relação que eu tenho com Ele. Por isso muita gente se frustra no casamento, meus irmãos. Por isso muitos casamentos estão acabando, mesmo no contexto cristão. Porque as pessoas estão buscando vida abundante no outro. Estão buscando vida abundante nas coisas, sabe? No olhar e na perspectiva de um futuro com alguém. A sua vida abundante, olha aqui para mim, é para agora. Ele é rei da tua vida agora. Teu coração tem que estar vibrando de alegria na presença dele agora. Por isso, nos contextos mais difíceis do mundo, a igreja adorava. Por isso você vê a igreja adorando enquanto é perseguida. Por isso você vê a igreja de Cristo adorando no contexto de perseguição até a morte. Os crentes sendo devorados por leões e glorificando a Jesus. O que é isso, meus irmãos? Isso é amor. Isso é um coração, sabe, tomado por um amor profundo por Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo ficar vivendo esse tempo todo, não. Eu também não, meu irmão. Amém? Não é na força do nosso poder, amém? Na nossa força a gente não vai conseguir fazer isso nunca, tá? Fique tranquilo. Não é porque, eu vou me sentir agora um crente de segunda linha, né? Porque eu não consigo fazer isso o tempo todo com a minha vida. Então, né? Aí eu vou pegar isso e transformar num legalismo. Quem eu não perceber que está nessa paixão, nesse amor por Jesus, está fora.
Está errado, isso é legalismo, irmão. Nosso coração é a fábrica de ídolos, tá? Cuidado. A gente pode sempre ir para um extremo que não tem a ver com a Bíblia, não tem a ver com o Evangelho. Olha só, vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. Pedro nega Jesus 3 vezes. Só que Jesus sabia que ele ia negar, amém? Jesus disse para Pedro que Pedro ia negar. Pedro que disse que não ia. Mas Jesus falou que ele ia, certo? Ele falou, olha, isso aí é para você se converter de um problema que ainda tem no teu coração. Qual é o problema? Que você acredita que você me ama a ponto de dar sua vida por mim. Só que você não tem esse poder em você mesmo. Eu preciso derramar esse poder sobre a sua vida. Né? E Pedro covardemente nega Jesus com medo, se afasta, Jesus ressuscita, volta, cura o coração de Pedro. E o que Jesus fala? Quais são as palavras que Jesus manda Pedro repetir? O centro da nossa mensagem hoje, Pedro, tu me? Pedro, tu me? Pedro, tu me? Agora que você aprendeu, Pedro, que esse amor que você tem por mim é insuficiente, precisa que eu derrame algo mais sobre você, agora que você aprendeu isso, apacenta as minhas ovelhas. Certo? Nós também precisamos ser confrontados com a nossa natureza humana. Somos falhos. E aí, Jesus faz um último discurso para os seus discípulos antes de ser assunto aos céus, e ele fala o quê? Perseverem em oração, porque não muito depois desse dia, vocês vão receber do alto poder, para serem o quê? Minhas? Mas testemunha é Marte? É. Mas Marte não foi o que Pedro teve medo de ser? Foi. Mas agora ele vai receber poder para ser Marte? É. Poder para amar Jesus, a ponto de entregar a sua própria vida por amor a ele. E ele recebe? Recebe. Todos eles morrem por amor a Jesus. Ele recebe esse poder e essa graça. O Pedro que negou vira o Pedro que é fiel. Entende? Debaixo do poder do Espírito Santo, nós somos fiéis. Então, pastor, onde você quer chegar? O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, o texto diz, olha lá. Versículo 5. Depois de dizer que eles caíram no primeiro amor, ele falou o quê? Lembra-te, pois, de onde caíste. Ah, eu preciso fazer um exercício. Que exercício é esse? É trazer à minha memória o momento que aconteceu, esse desvio de rota, que fez com que eu deixasse de vir por amor a Jesus, que fez com que eu negociasse essa relação com Jesus a ponto de começar a fazer isso mecanicamente, ao invés de movido por amor a Ele, ao invés do meu coração estar e das minhas afeições mais internas estarem, sabe, carregadas de amor por Jesus. Escute isso. Escute isso. Você precisa fazer essa análise. Precisa ir lá dentro do seu ser, com Jesus, é claro, não vá sozinho, senão você morre. Vá com Jesus. Faça essa descoberta, sabe? E quer saber uma coisa que eu vou dar para você nessa manhã, que é muito importante para a gente entender o desvio de rota? O desvio de rota tem a ver com o significado do pecado. O pecado é errar o alvo. Amém? Mas como é que se erra o alvo? Milímetros. Entende? Você quer acertar lá na montanha, lá em cima, lá naquele negócio. Você mirou certinho. Se você fizer 1 milímetro para o lado, quando o tiro chegar lá, ele está muito longe. Ele passa longe demais. Então, a vida cristã, ela é necessário que a vivamos tomando cuidados milimétricos com os desvios do nosso coração. Pequenas coisas que a gente começa a aceitar. Pequenas coisas que a gente começa a negociar. Pequenas coisas que a gente começa a afagar no coração. Pequenas coisas que a gente começa a falar, cara, isso não tem problema. Isso aqui, sabe? A graça comporta isso aqui. E comporta, meu irmão. Mas e a motivação da tua vida que vai mudando? Que vai virando? Que vai saindo daquele eixo e você chega lá na frente errando o alvo. Errando o alvo. Errando o alvo. Não subestime o poder que errar pequenas coisas tem no longo prazo. Não subestime. Negociar pequenas coisas resulta
em grandes afastamentos futuros. Pequeno hoje é grande amanhã. O grão de mostarda era o tamanho do reino de Deus quando Jesus plantou ele. Olha para o mundo hoje e vê o que esse grão de mostarda se tornou. A igreja de Jesus está espalhada no mundo inteiro. Da mesma forma é o mal, meu irmão. Cuidado. Que ele pode ser pequeno quando entra, mas ele é gigante quando chega lá na frente. Então, faça esse movimento. Jesus está mandando você fazer nessa manhã. Olha aqui. Lembra de onde você caiu. Vírgula. Arrepende-te. Significa que esse movimento não é só um movimento funcional, mas ele é pecado. Amém? Então, você precisa se arrepender, eu preciso me arrepender. Pastor, mas como é que é isso? Eu faço isso diariamente, meus irmãos. Só que às vezes eu paro um tempo para fazer isso. Diariamente eu busco na minha memória o que possa ter desagradado o meu Senhor no dia que eu vivi, no final dele. Mas semanalmente eu paro um tempo, porque muita coisa pode ter passado sem que eu percebesse, motivações erradas, direções erradas, sabe? E eu vou buscando a correção de rota para a próxima semana, né? E isso vai me levar exatamente ao âmago da carta. Porque você pode ainda mesmo depois de tudo que eu falei, ficar pensando assim, é muito vago esse negócio de amor. O que é? É sentimento? Não, eu posso estar sentindo coisas maravilhosas por Jesus e pecando contra ele. Então isso não é sentimentalismo, tem a ver com muito mais, coisa muito mais profunda do que um movimento meramente sentimental do meu coração. Tem a ver com afeições internas muito profundas, muito profundas. Jonathan Edwards dizia o seguinte, que ortodoxia, palavra, sabe, verdadeira, redunda numa prática viva e verdadeira, de vida. Então, é ser pespassado. O Dwight Lyman Moody, quando ele descreve o avivamento que aconteceu na vida dele, ele fala o seguinte, veja bem, ele fala que ele estava caminhando para casa, orando na rua, e de repente ele foi traspassado por ondas de amor. Ele descreve isso como um tipo de batismo com o Espírito Santo. O que ele está querendo dizer? Que aquilo passava pelo corpo dele e ele se sentia amado por Deus. Essa era a experiência do Moody, né? E muitas vezes nós não compreendemos isso de maneira integral. A necessidade de Deus nos visitar ou de ser, ao longo da nossa vida, revisitados pelo amor de Deus. E como é que isso acontece, pastor Adel? Relação, meus irmãos. Escute isso, que talvez seja o ponto mais importante da mensagem de hoje. Relacionamento. Jesus, uma certa feita, conversando com seus discípulos, ele disse o seguinte: naquele grande dia, alguns me dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz isso. Jesus, na sua fala, não nega que eles o tenham feito. Amém? Jesus nem trabalha essa hipótese. Tudo bem, vocês fizeram. Só que pode ficar mais longe ali, filhão. Aparta de mim, porque eu não vos... Pode falar alto. Conheço. Eu não vos conheço. Jesus não sabia quem eles eram? Nome, CPF, tudo, título de eleitor, sabia tudo, não sabia? Né? É brincadeira, tá, gente? Não existia CPF nem título de eleitor. Jesus sabia quem eles eram, de onde eles tinham vindo, quem eram seus pais, quem eram seus filhos, sabia tudo sobre eles, certo? Assim como ele sabe tudo sobre nós. Então, o que significa aparta-te de mim, vocês que eu não conheço? Vou traduzir para você. Aparta-te de mim, você com quem eu não tenho relacionamento.
você que ao longo da sua vida não nutriu uma relação comigo? Para que nós fomos salvos, meus irmãos? Do que nós fomos salvos, meus irmãos? Já parou para pensar por que Jesus fez todo aquele esforço na cruz? Já parou? Para que quem não tinha mais relacionamento com Deus voltasse a poder ter relacionamento com Deus. Todo o esforço da obra salvífica de Cristo é para nos tirar de uma condição de não poder nos relacionar com Deus, para nos trazer para uma condição de quem pode se relacionar com Deus. Logo, a igreja de Jesus, que é baluarte da verdade e coluna e baluarte da verdade, vem para anunciar para o mundo, segundo o ministério da reconciliação, o quê? Que em Cristo, os homens que não podiam mais se relacionar com Deus, aqueles que creem nele, agora podem. Agora são aceitos no Santo dos Santos. Veja bem, quando ele diz está consumado, o véu se rasga. Por quê? Porque antes do véu se rasgar, a gente não podia entrar na presença. E agora quem crê pode entrar. Logo, meus irmãos, Cristo não quer que você viva uma vida religiosa e mecânica. Cristo quer que você viva uma amizade com Ele. Um relacionamento com Ele. Que a sua alegria seja em andar com Ele, em estar com Ele, em viver com Ele. Se você viver com Cristo, em relação com Cristo, nesse mundo, você vai viver uma vida abundante. Nós só vamos ter vida abundante na prática, conquanto tenhamos o nosso coração amor por Cristo no nosso coração. Amor tal que vai nos fazer procurar Ele todo dia. Que vai nos fazer ter um relacionamento com Ele todo dia. Todo dia. Todo dia estar aos pés do nosso amado. Buscando a presença, buscando o relacionamento. Sabe? Perigo, meus irmãos, nos tornarmos especialistas naquilo que a gente não conhece, sabe, de fato, de relação. Sabe, eu posso dissecar, mas eu não conheço. É um casamento, meus irmãos. Você consegue entender isso? Eu posso, Manu é minha esposa, eu posso, ao longo da minha vida, continuar fazendo tudo o que eu faço como marido. Eu posso continuar sendo o provedor da casa. Eu posso continuar cumprindo as tarefas diárias do meu lar. Eu posso tratá-la com afabilidade, com carinho. Posso tratar. Eu posso surpreendê-la no dia do nosso aniversário de casamento com um presente. Eu posso levar meu filho para a escola. Eu posso fazer tudo isso mecanicamente. Quem é casado há mais de 20 anos aqui sabe o que eu estou falando. Eu posso fazer isso porque é o protocolo. Posso fazer. No entanto, e a nossa intimidade? E a relação está viva ainda? Ainda há, sabe, prazer e alegria na relação com a minha esposa? Com o seu marido, com as pessoas que convivem com você diariamente? Porque se não houver, há um caminho para você reatar isso. Você não precisa abandonar o relacionamento e ir embora. Você precisa buscar a intimidade. Olha aqui para mim, mulheres e homens, no casamento e na vida com Jesus, busque a intimidade. Sem intimidade de relação, a relação ou não se sustenta ou mecaniza. Ah, pastor, mas eu estou aqui perseverando, sem vida nenhuma.
sem alegria nenhuma, sem desfrute nenhum, sem prazer, sabe? Por quê? Porque é só cumprimento de protocolo. Então o que eu preciso fazer, pastor Del? Lembrar aonde foi que eu perdi a intimidade. Voltar para a relação, sabe? Voltar para a relação com aquela pessoa. E aí eu tenho relação com aquela pessoa de novo, a pessoa de Jesus. O meu amor começa a tomar outros contornos. E a minha vida aqui na igreja começa a tomar outro contorno. Na semana retrasada, nós recebemos um grupo de americanos lá na igreja. E a gente fez um culto na sexta-feira à noite. E à noite, nesse culto, eu estava lá em cima. Tem uma escada assim, lateral no templo, no local de culto, né? O templo é muito judaico. No local de culto aqui. E aí eu estava ali na escada, olhando para eles assim, ó, como se eu estivesse olhando para vocês, né? E eu falei, vou filmar um pouquinho esse momento de adoração para colocar lá na página da igreja, porque era um momento deles. Era o Jay ministrando louvor e a equipe dele adorando ali. Tinha uns brasileiros infiltrados lá também, mas eu deixei eles terem o momento deles ali. Então, como não era o nosso momento, era o deles, eu subi e fui lá filmar. Quando eu filmei, eu peguei aqui, passei do púlpito até lá. Quando eu estou no canto ali filmando, eu vejo uma garotinha, adolescente, talvez entrando na juventude, muito jovem, com as duas mãos para o alto, chorando, num louvor que falava da santidade, da beleza, da glória de Deus. Aquela cena, ela foi um imã para mim. Foi um imã para a minha alma. A minha alma falou, eu preciso olhar para isso. Eu vi ela e percebi que ela estava adorando com um coração de verdade ali naquele momento, sabe? Estava em lágrimas adorando a Deus. Veja bem, lágrimas podem ser simuladas também, amém, meus irmãos? Amém? Não me pareceu. Me pareceu que ela estava com o coração inteiro naquele momento. E aí eu filmei aquele momento e glorifiquei a Deus pela vida daquela irmã. Porque eu fui para casa e ajoelhei na minha cama e falei com Deus, me dá essa intimidade. Porque não sei se foi ontem ou se foi hoje, eu não estava sentindo isso naquela hora. Eu quero sentir de novo. E pedir a Deus de novo essa intimidade. E no domingo, graças a Deus, o Senhor me deu de novo esse coração para adorá-lo. Então, nunca se perca da relação com Deus. Não deixe que nada, nem a própria ortodoxia, te afaste da relação com Deus. Como Jonathan Edwards disse, boa ortodoxia leva a boa ortopraxia. Amém? Ortopraxia boa é aquela que é feita em amor. Um amor que veio da relação e que fez com que você praticasse para a glória de Deus aquilo que a ortodoxia te ensina a praticar. É isso, meus irmãos. O texto termina dizendo o seguinte: lembra das práticas das primeiras obras, e se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui é consenso de todos os teólogos que mover o candeeiro do lugar tinha a ver com a igreja local, não com aqueles irmãos perderem a salvação. Tá? Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aqui é mais um testemunho da fidelidade daqueles irmãos que combatiam homens que queriam legalizar certo tipo de comportamento imoral no meio da igreja. Eles combatiam isso. E aí ele fala o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É uma perspectiva da eternidade, né? Viva com perspectiva da eternidade, de que a sua vida, a mesma relação que você tiver com Deus aqui, é a que você vai levar e que vai se intensificar a ponto de chegar no nível mais excelente na eternidade. Você vai provar dessa árvore da vida e você vai viver eternamente com Ele. Você crê nisso? Você crê que o que te espera é uma eternidade de relacionamento com Deus perfeito e santo? E você já começou a se relacionar com Ele aqui? Teu coração pode responder com sinceridade nessa manhã:
a pergunta: por que eu faço o que eu faço? Por que eu busco o que eu busco? Porque o Senhor, como bem disse o texto de Davi, da unção de Davi, Ele não vê como o homem vê. Ele vê o coração. O coração. E Ele está vendo o nosso coração nessa manhã. Feche seus olhos. Senhor Jesus, numa certa feita, o salmista disse: Pai, levanta minha alma, canta ao Senhor, adora o teu Deus, pastoreia a nossa alma nessa manhã, Senhor Jesus, de tal maneira que estejamos inteiros nos momentos de louvor, de oração, de pregação e exposição da Tua palavra. Ó Pai bendito, que estejamos inteiros diante de Ti, numa perspectiva integral, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas faculdades, escolas e lugares onde a gente frequenta durante a semana. Pai, nos dá uma fé viva, Senhor. Um coração ardendo por Ti, pelo Teu nome, um coração cheio de alegria na Tua presença, Senhor amado. Um coração entregue, um coração verdadeiro. Que o que seja mais caro para nós, a Tua presença. Como quando Davi disse: não retires de mim o Teu Espírito, Senhor. Porque o que ele mais temia era perder o relacionamento contigo. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, levanta a fé de cada um que está aqui, Senhor amado, de qualquer um que venha ouvir essa mensagem, e faz com que haja a vivência dessa verdadeira vida abundante que o Senhor tem para nós na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.